Olá, querido aluno. Vamos iniciar a nossa primeira semana da disciplina de banco de dados. Agora nós vamos aprender os conceitos de banco de dados. Eis a primeira questão. O que é um banco de dados? O próprio nome já diz, é um reservatório, um depositório onde a gente pode guardar, armazenar os dados. Mas esse repositório de informações, como que ele é? Ele pode armazenar dados de qualquer forma? Aí está a diferença de um banco de dados. Não são quaisquer dados que a gente pode armazenar em um banco de dados. Ele possui certas propriedades. Então, vamos ver a respeito dessas propriedades. Então, a gente pode dizer aí que o banco de dados ele é uma coleção, mas é uma coleção organizada de dados e com propriedades. Essas propriedades seriam uma coleção lógica coerente de dados com um significado inerente, ou seja, os dados a serem armazenados deve ser para um propósito específico, deve ter uma lógica, deve ter uma coerência entre eles. E esse banco de dados ele deve ser projetado, deve ser construído e armazenado os dados, mas que tenham um propósito específico. E ele possui também um conjunto, um conjunto de usuários e aplicações. Aplicações que seriam isso? Seriam os programas que permitem a manipulação dos dados, onde a gente pode consultar. E também nós temos pessoas que conhecem os bancos de dados e podem trabalhar com eles, com esses dados, e também pessoas que não conhecem o banco de dados, mas ao mesmo tempo pode estar trabalhando, acessando os dados do banco, né? Para fazer um resumo, a gente pode dizer que o banco de dados ele representa um aspecto do mundo real, que seria um mini-mundo, porque várias informações estão armazenadas ali, né? Então, concluindo, o que a gente pode conceituar o banco de dados? Que ele é uma estrutura organizada, onde se armazena dados, mas não de uma forma qualquer, é bem estruturado e esses dados podem ser consultados. Pode ser consultados através de programas ou por pessoas e assim a gente obtém as informações. Mas para armazenar esses dados, a gente utiliza modelos para a gente poder definir essa estrutura organizada, onde a gente vai colocar todas as informações, essas informações coerentes. Então, o modelo de dados nada mais é do que conceitos que a gente utiliza, né, para estar definindo essa estrutura lógica e física onde a gente vai armazenar os dados neste repositório. E esse conjunto de ferramentas conceituais, né, o modelo, ele é utilizado para descrever os dados, para relacionar os dados e para dar um significado, a semântica dos dados também, porque, como foi dito, o banco de dados ele precisa ter uma lógica entre os dados, uma coerência, então, e um propósito específico também. Então, aqui determina-se, através do modelo, a semântica de dados. E a gente também pode determinar regras. Por exemplo, uma regra. Não é todo mundo que pode acessar todas as informações. Então, só esse controle de acesso aí seria uma regra. Mas há regras também para a consistência dos dados que estão armazenados. E como exemplo de modelo de dados, nós temos um modelo lógico com base em objetos, que vai ser o primeiro modelo estudado na próxima semana, que é o modelo entidade-relacionamento, onde a gente tem entidades, aqui a gente pode ver a entidade cliente, a entidade conta, e elas se relacionam.
através deste losango que vocês podem ver, que é o depositante, e cada entidade possui suas características. A entidade cliente, a gente pode ver que sempre o cliente tem um nome, tem uma cidade, e aqui no caso de conta tem um seguro. E a entidade conta, que como atributo a gente pode dizer que ela tem o número da conta e um saldo. Então esse é um exemplo de modelo entidade relacionamento. E temos também um modelo lógico com base em registros, que é o modelo que estudaremos após o modelo entidade relacionamento. O modelo relacional ele é muito utilizado, ele é através de tabelas, como a gente pode ver aqui, nós temos duas tabelas, a tabela cliente e a tabela conta, onde possuem os dados, e esses dados se relacionam através dos valores. Agora, um termo que a gente vê muito quando você está estudando sobre banco de dados é o SGBD. O que significa SGBD? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, pelo próprio nome, a gente pode ver que é um sistema que gerencia os dados. Ou seja, é um pacote de programas, de softwares que gerenciam os dados e também permitem a manipulação dos dados. Ele torna mais fácil todo esse acesso aos dados, o gerenciamento de dados, o gerenciamento das informações. Então, em um banco de dados, quando a gente vê alguns exemplos de banco de dados aí, a gente pode saber que ali tem um pacote que tem vários programas que são utilizados para gerenciar os dados. Agora a gente vê muito a expressão sistema de banco de dados. O que seria sistema de banco de dados? Então nós vimos o SGBD. O que tem o SGBD? É um pacote de software onde a gente tem softwares para processar as manipulações, ou seja, para processar todo o acesso aos dados. E um software de acesso aos dados. Então, a gente tem todo esse conjunto aqui, e esse software de acesso aos dados, ele permite o quê? Acessar os dados que estão aqui, todos gravados. Então, eu tenho os dados e a estrutura onde está armazenado os dados, que são os metadados. Agora, aqui em cima, nós temos o quê? Os programas de aplicação ou consulta. Esses programas são os programas que permitem inserir dados, alterar dados, a manipulação dos dados e consultar os dados. E a todo esse conjunto, onde nós temos o programa de aplicação, o SGBD e os dados, a gente dá o nome de sistema de banco de dados. Então, o sistema de banco de dados envolve os programas de aplicação, o SGBD e os dados que estão armazenados. Agora, para esses programas de acesso aos dados, qual linguagem que a gente utiliza? A linguagem para manipular os dados, para tratar os dados, é a SQL. É uma linguagem que foi desenvolvida pela IBM em 1974, uma linguagem de manipulação de dados, e a linguagem mais utilizada até nos dias de hoje. É uma linguagem que não é procedural, ou seja, um conjunto de dados você pode manipular com um único comando. A SQL ela é dividida em várias partes, como você pode ver na apostila. Aqui eu cito as principais partes dela, que é a DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Essa parte da SQL permite a manipulação dos dados, a inclusão ou a exclusão dos dados como alteração. E tem a DDL, a linguagem de definição de dados. Essa parte da linguagem, ela permite criar, excluir e modificar a definição das tabelas, ou seja, da estrutura onde estão armazenados os dados. Agora,
como eu falei no começo, no banco de dados tem usuários, tem aqueles usuários que conhecem toda a estrutura do banco de dados. Agora tem usuários também que nunca viram falar a respeito de banco de dados, mas ao mesmo tempo acessam o banco de dados. Quando você acessa sua conta no banco, você não conhece nada a respeito do banco de dados que está lá. Mas você está o quê? Você está consultando os seus dados. Então, nós temos vários tipos de usuários no para utilizar o banco de dados, né? Nós temos os administradores do banco de dados. Esses administradores são aquelas pessoas que são responsáveis pela autorização de acesso aos dados, né? E pela coordenação e monitoração dos dados. Tem o projetista do banco de dados, porque, como foi dito no começo, a gente precisa fazer um projeto para armazenar esses dados, né? Então, o projetista do banco de dados, ele é responsável pela identificação dos dados que vão ser armazenados no banco e, ao mesmo tempo, escolher a estrutura correta para representar e armazenar esses dados. É aquele cara que faz o projeto do banco de dados. Os usuários finais, nós temos os usuários causais, que eles utilizam linguagens de consulta bem sofisticada para fazer as consultas de sua necessidade, né? Os usuários novatos, que utilizam já consultas pré-estabelecidas, que já foram testadas, são aqueles que não conhecem o banco, só já pegam consultas já pré-definidas e manipulam os dados, e consultam os dados. E os usuários sofisticados, esses conhecem o SGBD e podem fazer consultas extremamente complexas. Querido aluno, aqui a gente encerra a parte conceitual de banco de dados. Nós temos atividades essa semana. Peço a você que realize essas atividades, não perca o prazo. E qualquer dúvida, nós temos um fórum onde você pode postar suas dúvidas, mas não deixe nenhuma dúvida, não. Estamos aqui para te auxiliar e que você tenha uma ótima semana e bons estudos. Obrigada.